Audio Jungle. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos todos vocês a mais um webinar apresentado pelo Pencad. Desta vez iremos falar aqui um pouquinho da ferramenta Signal Processing aplicado em análise de vibrações. No caso aqui, o exemplo desenvolvido no MATLAB será aplicado numa caixa de engrenagens. Então, será um exemplo legal porque assim muitas pessoas não sabem, né, essas funções que tem no Signal Processing referente à análise de vibrações. Então, vai ser legal mostrar para todos, tá, que eu posso aplicar também esta ferramenta nesta aplicação, tá? Aqui comigo estão o Bruno, do Marketing, para me dar um suporte, a Fernanda também, que é minha companheira aqui de equipe da área de engenharia também. Então, qualquer coisa, vocês enviem aí as perguntas, as questões, nós responderemos no final ou durante a apresentação também, via chat. Então, espero aí que vocês aproveitem a apresentação de hoje. Então, vamos começar. Com a nossa agenda. Inicialmente, falarei sobre aplicações da família de produtos MATLAB Simulink. Depois nós iremos falar de MATLAB Simulink em processamento de sinais, quais ferramentas, né, que eu posso utilizar da família tanto MATLAB Simulink nesta aplicação, os produtos aplicados em processamento de sinais, quais são os produtos, mostrarei dois user stories, dois cases de sucesso referente a esta área de sinal, os canais de acesso ao Pencad, que vocês já conhecem, e um espaço para dúvidas e perguntas, tá? Para quem tiver algum questionamento referente à apresentação, vai ter um espaço aberto para vocês também participarem, tá bom? Então vamos seguir aqui. Então esse é o mapa de aplicações da família de produtos do MATLAB Simulink. Então notem na parte de cima são todos os grupos de aplicações que eu utilizo com o Simulink. Tá? Imagine que dentro desses blocos estão as ferramentas. Então, por exemplo, eu tenho ferramenta para modelagem de ponto fixo, para modelagem de eventos, modelagem físicas, tá? Que são esses três primeiros blocos aqui. Abaixo nós temos a parte das aplicações com o MATLAB, né, que é a diferença do MATLAB Simulink. Para quem não sabe, é que o MATLAB eu vou trabalhar com linhas de código, vai ser um ambiente totalmente programático, por assim dizer, e no ambiente Simulink eu trabalho com um diagrama de blocos, tá? Então, dentro das aplicações MATLAB, eu tenho a parte de matemática, estatística, otimização, desenvolvimento de aplicações, só para citar algumas aqui, e a parte de banco de dados e reporte. E as aplicações que estão em cinzas, na cor cinza, são comuns aí às duas famílias, tanto do MATLAB quanto do Simulink. No nosso caso, da apresentação de hoje, nós nos encontraremos aqui, ó, tá? Na parte de processamento de sinais e comunicações. Então, na aplicação de processamento de sinais, a família de produtos MATLAB e Simulink oferecem aplicativos e funções para análise, pré-processamento, se o usuário quiser fazer medições também, análise espectral, análise tempo-frequência, o usuário consegue fazer tudo isso via esses aplicativos e funções, essas ferramentas, tá? O MATLAB Simulink possui recursos que permite o usuário analisar, pré-processar, visualizar e medir sinais, sejam eles no domínio de tempo, frequência e tempo-frequência. Tá? Então, todos esses aplicativos, funções, todos esses recursos
vão ajudar o usuário a estar desenvolvendo o algoritmo dele no MATLAB ou o modelo dele no Simulink. O usuário também pode analisar sinais e sistemas de processamento de sinais através de algoritmos destinados a aplicações, como, por exemplo, vamos citar aqui, aplicações de comunicações, de radar, de áudio, dispositivos médicos e IoT. Então, são alguns dos recursos que estão aí integrados nos aplicativos, em funções e em algoritmos dessa caixa de ferramenta aí, vamos dizer assim, de processamento de sinais. Aqui no segundo slide, ainda falando dos recursos, tá, da caixa de ferramenta de processamento de sinal, o usuário consegue desenvolver filtros digitais, ou seja, desde filtros FIR e IIR, básicos, até projetos mais avançados, né, com filtros de múltiplas camadas, estágios e ou, vamos dizer assim, adaptativos. Pode-se analisar também magnitude, fase, respostas a impulsos e avaliar o desempenho dos filtros projetados através, né, da visualização de estabilidade e linearidade de fase. Tá? Então, são dois exemplos aí de parâmetros referente ao desenvolvimento de filtros que eu consigo visualizar no MATLAB. Outra possibilidade é gerar códigos Verilog e VHDL de todos os projetos de filtros que o usuário aí consegue desenvolver para programar FPGAs e ASICs. Tá? Então, é um outro recurso aí bastante utilizado também na parte de projeto de filtros. Nos casos de aplicações mais avançadas, pode-se utilizar banco de filtros como os baseado em Wavelet. Tá? Então, é mais um recurso aí, mais um aplicativo presente no processamento de sinal do MATLAB, tá bom? Então, note que são vários recursos, né? Sempre com o objetivo de auxiliar aí, de facilitar a vida do usuário. Neste próximo slide, refere-se ao desenvolvimento de projetos, né, de sistemas de processamentos de sinais, onde o usuário pode trabalhar com códigos do MATLAB ou em diagramas desculpem, gente, acho que eu falei errado aqui. Trabalhar com códigos, tá, no ambiente MATLAB ou com diagrama de blocos no ambiente Simulink. Então, eu posso trabalhar tanto em um quanto em outro, né, quando eu estou fazendo um projeto de sistemas de processamento de sinal. O MATLAB ele dá essa praticidade aí ao usuário, onde ele se sentir mais à vontade, né, em qual dos dois aí ambientes. Se ele se sente mais à vontade em trabalhar com programação ou com os blocos. Também a gente tem que lembrar que o Simulink, o usuário consegue utilizar aí a metodologia de Model-Based Design, ou seja, aquela metodologia que gira sempre em torno de um modelo virtual. Tá? Toda a minha parte de testes e especificações, eu faço tudo antes virtualmente, empregando, tá, nesse modelo virtual antes de levar o meu projeto em campo, né, desenvolver um protótipo físico mesmo. Tá? Então, isso vai gerar alguns benefícios, como otimização de recursos, vai abaixar o custo do meu projeto, uma vez que eu não vou gastar aí em protótipos físicos. Tá? Eu faço toda essa parte de verificação e validação no meu ambiente virtual, que no caso seria o Simulink. Então, o Simulink permite empregar aí essa metodologia, né, para estar fazendo todo esse projeto aí da parte de sistemas de sinais. Então, além disso, também há bibliotecas específicas no Simulink para aplicações como áudio, comunicações com e sem fio e sistemas de radar. Então, aí uma breve pincelada de tudo, tá? Que o ambiente MATLAB e o ambiente Simulink podem
oferecer. Além, claro, né, depois que eu faço toda a parte de modelagem, simulação, verifico e valido o meu modelo, eu consigo também gerar códigos do que eu desenvolvi no MATLAB e no Simulink. Tá? Então, eu faço todo o processo de desenvolvimento em um único software, não preciso de outro software. O MATLAB já faz tudo. Então, essa é uma das praticidades que o MATLAB oferece. Falando aqui um pouquinho mais de recursos, quando eu aplico o MATLAB e Simulink em processamento de sinais, também como eu já disse no slide anterior, que o usuário pode gerar códigos tanto em C quanto em C++, tanto de algoritmos MATLAB quanto de modelos Simulink. E uma vez gerados esses códigos, eles podem ser aí aplicados para acelerar simulações. Um outro exemplo também, eu posso aplicar esses códigos quando eu falo de prototipagem rápida, e também eu consigo implementar os códigos gerados em processadores e sistemas embarcados. Tá? Então, eu tenho um leque aí de opções do que eu posso fazer com os códigos gerados do MATLAB e do Simulink, quando o assunto é processamento de sinais. Voltando a falar um pouquinho aqui dos códigos Verilog e VHDL, ambos também podem ser gerados de algoritmos MATLAB em modelo Simulink, tá? E este código HDL gerado, ele vai ser utilizado em programação de FPGAs e projetos de ASICs. Então tem uma ampla gama aí, né, do que eu posso fazer, toda essa parte aí de desenvolvimento do meu sistema de processamento de sinal. Tá? Então, vamos avançar um próximo slide. Nesse slide aqui eu tenho mais ferramentas e recursos que irão auxiliar os usuários do MATLAB no desenvolvimento de modelos preditivos aplicado em processamento de sinais. Então, com algoritmos de processamento de sinais, eu consigo trabalhar em conjunto com recursos de Machine Learning e de Deep Learning. Então, aí mais um recurso que o MATLAB Simulink oferece na área de sinais. Então, como vocês estão notando, são muitas, né, facilidades, praticidades. Eu falei aqui, né, de Machine Learning, Deep Learning, eu falei de geração de código, eu falei da toda a parte de modelagem, simulação, tanto de sistemas de sinais quanto de filtros, projetar FPGA, ASICs. Então, tudo que o MATLAB oferece, eu falei algumas coisas aqui, para auxiliar aí o usuário no desenvolvimento, tá, do projeto dele. E aqui tem alguns produtos, né, da parte de processamento de sinais. Tá? Então, nós temos o Signal Processing Toolbox, o DSP System Toolbox, a Wavelet Toolbox, o Audio Toolbox e, por último, a Phase Array System Toolbox. Então, essa é a família aí, de produtos dentro da aplicação de processamento de sinais. Tá? Então, nós só vamos utilizar aqui hoje, no exemplo do MATLAB desenvolvido, que eu irei mostrar a vocês, a gente vai falar mais sobre a caixa de ferramentas referente a processamento de sinais, que é a Signal Processing Toolbox. Então, chegamos já na parte de User Stories, porém, como a gente foi um pouquinho mais rápido, eu já vou começar com a demo MATLAB desenvolvida e depois a gente entra nessa parte aí de cases de sucesso, né? Até para ficar mais dinâmico a nossa apresentação. Então, deixa eu compartilhar com vocês o ambiente do MATLAB. Então, está aqui o meu ambiente MATLAB.
Vamos lá. Então, esse ambiente é o Live Editor. Então, notem que eu consigo, né, colocar texto, índice, formatá-los também, essa parte de escrita, inserir figuras, tudo dentro de um ambiente, tá? E esse ambiente é o Live Editor, é diferente daqueles ambientes tradicionais que conhecemos do MATLAB, por exemplo, o Editor, né, que também pode ser chamado de Script. Então, esse ambiente aqui, para eu fazer a programação, ele vai me apresentar mais funções, tá? Ele vai dar uma cara assim no meu algoritmo como se fosse um documento, tá? Então, é legal de se utilizar. Logo na entrada, né, do MATLAB, quando nós logamos, já aparece do lado daqueles botões, né, de arquivos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, como eu faço para acessar esse ambiente? Quando nós logamos no MATLAB, eu acesso esse botão New Live Script, daí ele vai mostrar esta tela aqui, tá bom? Então, resumindo, anotações, figuras, links e códigos, tá? Ficam tudo dentro de um ambiente só, e aí eu consigo gerar uma apresentação do meu algoritmo, tá? Então, vamos começar aqui falando do que foi feito aqui nesta demo. Tá? Então, o tema é análise de vibração de máquinas rotativas. Aqui está os índices do documento, tá? E uma breve aqui introdução. Então, nesta demo MATLAB, veremos como analisar sinais de vibração de uma caixa de engrenagem, tá? Foi o exemplo que eu peguei. Então, que essa caixa de engrenagem é composta por outras engrenagens, né? Por múltiplas aí, engrenagens, eixos, rolamentos. Então, é um sistema aí bem complexo. E a partir dessa caixa, nós vamos utilizar técnicas como média temporal síncrona, que a sigla aí é TSA, e espectro do envelope de vibração, tá? Para estar analisando a parte aí dos sinais gerados pela vibração aí dos componentes, né? Dos componentes que eventualmente apresentarem defeitos. Então, ambas essas técnicas aí são muito utilizadas quando o assunto é manutenção preditiva em caixa de engrenagem, que é o nosso caso aqui, tá bom? Então, o exemplo aqui apresentado gera análise de dados, ele gera e analisa dados de vibração, tá? Então, eu vou gerar aí um dado, uma vibração partindo, tá, da coroa, que é essa engrenagem maior. Depois eu também vou colocar aí vibrações, tá? Quando eu falo de vibrações, seriam já os defeitos, né? Aquele sinal que representa o defeito, o impacto no pinhão. Tá? E por fim, eu vou colocar nos rolamentos. Então, eu vou gerar esses sinais, vou analisar esses sinais de vibração. E essa caixa e essas engrenagens, né, sempre rotacionam em uma velocidade fixa, tá? Que foi o que eu considerei aqui no meu exemplo. Falando um pouquinho aqui de média temporal síncrona dessa técnica, então ela é aplicada para isolar componentes de vibração associados a um eixo ou engrenagem, no caso aqui, no primeiro tópico, que será a coroa, tá? Que é a engrenagem maior aqui. Então, ela faz essa parte, e também ela tem uma outra característica, que é de calcular a média de todas as outras componentes, né, de sinais do meu modelo. Então, aí eu vou conseguir identificar, né, calculando essa média, qual componente está apresentando aqueles harmônicos que indicam defeitos. Falando um pouco aí do espectro do envelope de vibração, essa técnica também é utilizada para identificar falhas localizadas quando eu falo já não de engrenagens, mas de rolamentos, tá? Que são esses eixos aqui, tá? Que causam impactos de alta frequência na minha caixa. Tá? Então, aqui está o modelo da caixa, né? Então, eu tenho a coroa com 35 dentes, depois eu tenho um pinhão com 13 dentes, tá? Essa aqui é a carcaça da minha caixa. Os dois eixos, tá? Então, o eixo de entrada, que é o que se refere ao pinhão, o eixo de saída, que refere-se à coroa. Aqui está um corte, né, da visão, para ficar melhor a visualização, tá? Tanto
da coroa, que é a minha engrenagem maior, quanto a do meu pinhão. E aí eu coloquei dois acelerômetros, né? Uma na carcaça da minha caixa e a outra no mancal aqui, tá? Do rolamento, para medir aí os sinais de vibrações. Então, este é o exemplo, é nele que eu vou trabalhar, tá? Uma ilustração aqui. Então, considere uma caixa de engrenagem composta por um peão de 13 dentes, por uma coroa de 35 dentes, como eu mostrei para vocês. O peão está acoplado a um eixo de entrada, né? Que nem que eu falei para vocês, tá? O peão está aqui nesse eixo, que por sua vez está conectado a um motor principal. Então, imagine que aqui eu tenho um motor. Agora, falando um pouco da coroa, ela está conectada no eixo de saída, e esses dois eixos são apoiados por rolamentos localizados na caixa de engrenagem, tá? Então, esses dois rolamentos aqui, tá bom? Os acelerômetros que eu mencionei também, eu coloquei a denominação de A1 e A2, tá? Então, um está na carcaça e o outro está no mancal do rolamento. E ambos aí estão operando com uma taxa de amostragem de 20 kHz, tá? Então, aqui tem a fórmula para eu calcular a velocidade de rotação da coroa e do eixo de saída, porque eu já conheço, né, pessoal, como diz aqui, tanto a rotação quanto a frequência aí do meu pinhão, agora eu quero saber também da coroa, tá? Então, através dessa fórmula que eu empregarei no meu algoritmo, eu consigo descobrir a velocidade de rotação da coroa, tá? Então, a frequência da coroa é igual à frequência do peão, vezes o número de dentes do peão e o número de dentes da coroa, tá? Então aqui eu consigo achar a velocidade de rotação da coroa e depois que eu acho a velocidade de rotação da coroa, eu consigo também calcular a frequência de engrenamento, tá? Que eu chamo aí de GMF, ou seja, vai ser aquela frequência na qual os dentes da coroa e do peão se engatam periodicamente, ou seja, quando tem aquele par, né? O par engrenado, tá bom? Que é onde que eu vou ter realmente o torque, né? Que vai fazer o meu sistema funcionar. Então, aqui está a fórmula, tá? Que é a frequência GMC é igual à frequência do peão, vezes o número de dentes do peão, que é igual à frequência da coroa e o número de dentes da coroa. Então, aqui está, né? Tudo que eu falei aqui em cima, eu implementei nos meus algoritmos, que estão aqui, tá? Esses dados iniciais. Daí agora irei gerar as formas de ondas de vibração para o peão, para a coroa e também aquela frequência da GMF, tá? Que é o par engrenado. E eu vou analisar aí 20 segundos desses dados de operação. Então, eu estou implementando tudo isso aqui no meu algoritmo. Depois, a forma de onda, né, como eu disse, de engrenamento, ou seja, GMF, ele é responsável pela transmissão da carga e, portanto, possui a maior amplitude da vibração. Tá? Então, essa frequência que vai ter a maior amplitude, justamente que ela que vai transmitir a carga, né? Ela que vai fazer o meu sistema funcionar. Falando um pouco agora do acelerômetro A2, tá? Então ele vai registrar a vibração dos dois eixos, tá? O que sai do peão, o que entra no peão e o que sai da coroa, e também a vibração da GMF. Então, para esse exemplo, as contribuições para os sinais de vibração oriundas dos componentes que compõem o rolamento serão desprezíveis, né? Ou seja, esses componentes aqui, tá? As frequências, como são pequenas demais, então eu não considerei aqui no meu modelo, tá bom? Então, por fim, tá? Depois quando nós implementamos todos a nossa parte aí programática, o nosso algoritmo, eu plotei o sinal correspondente ao de vibração, tá? Então tá aqui ao longo do tempo, tá? Então este é o meu sinal, tá bom? Esse exemplo aqui eu já executei, até para agilizar aqui na apresentação para a gente.
Leandro, não sei se você me ouve, mas está no mudo o seu microfone. Não estamos te ouvindo. Pessoal, acho que tivemos um probleminha de áudio, tá? Não sei se vocês podem me ouvir. Agora sim, perfeito. Legal. Pessoal, desculpem, tá? Que teve um probleminha de áudio aqui, infelizmente foi aqui do microfone, tá? Voltando um pouquinho aqui, o que nós estávamos falando aqui, né? Do dente aí que está com defeito na coroa aqui, ele vai gerar um estalo. Depois disso, eu gerei alguns parâmetros que eu vou empregar no meu algoritmo, né? Então, por exemplo, eu estou adotando que o sinal de vibração do dente quebrado ele equivale a 2 kHz, que eu coloquei aqui, tá? O F-impact. Também coloquei o tempo aí de duração, né? Como eu determinei, tá? Que a duração desse impacto é menor do que aquele ciclo, né? A duração do ciclo do par engrenado, pelos meus cálculos deu 0,25 milissegundos, tá? Ou 8% de 1 sobre a frequência do par engrenado. Então, eu coloquei todos esses dados no meu algoritmo, tá? Então, para estar plotando aí o meu sinal, né? O sinal agora com defeito. Então, eu cheguei nessa variável aqui, a x periódica, que é o sinal de falha, tá? Então, o que faremos a partir daqui? Iremos adicionar esse sinal correspondente à falha no meu sistema, aquele sinal já, né, a esse sinal do sistema em funcionamento, tá? Então, o sinal total agora, o geral, vai ser composto por isso, né? A soma dos dois. E também para ficar mais realista o meu sistema, eu vou adicionar também um ruído gaussiano branco, tá bom? Tanto para saída com e sem falhas referente à coroa. Então, tudo isso que eu disse, eu representei aqui, ou seja, na primeira linha eu estou gerando o sinal de saída sem falhas, tá? E dizendo que ele é igual ao sinal do eixo de entrada, mais o sinal do eixo de saída, mais o sinal da frequência aí do par engrenado, tá? Que basicamente é o primeiro sinal que nós vimos lá em cima, que estava em azul. Agora, o que eu estou dizendo nessa segunda linha aqui do meu algoritmo, que o sinal de saída com falha geral será agora o sinal de saída sem falhas mais o sinal, né, vindo lá da engrenagem do dente lá com defeito, tá? O dente que está quebrado lá da minha coroa, perfeito? E ambos os sinais aqui, tanto no com falha e sem falhas, eu estou adicionando o ruído gaussiano branco, tá bom? Tá, então, aqui toda essa parte aqui do algoritmo foi referente ao gráfico, né, a representação gráfica. Estou definindo o gráfico, subplots, colocando o título, coloquei aqui parte de grid também para ajudar na visualização. Então, os locais de impacto na coroa defeituosa são indicadas no gráfico abaixo pelos triângulos vermelhos invertidos. Tá? Então, aqui, ó, notem, tá? Nesse subplot, onde que eu tenho esses triângulos, é exatamente onde está acontecendo o impacto daquele dente quebrado da minha coroa, tá bom? Então, notem, né, que aqui é o sinal, vamos dizer assim, do meu sistema, da minha caixa de engrenagem funcionando perfeitamente, tá? E aqui já é o sinal da minha caixa de engrenagem com o impacto causado pela falha naquele dente, tá bom? Partindo aqui para o segundo ponto, tá justamente devido a isso, né? Aqui eu dei só a localização, porém eu não consigo visualizar, né? Como que é a forma de sinal desse do impacto, tá? Por isso que eu coloquei aqui, né? Que eles são quase indistinguíveis, eu não consigo
verificar com detalhes esse impacto. Então, a partir daí a gente começa a trabalhar com os espectros de potência dos sinais, né, que compõem aí o meu sistema. Então, problemas com dentes de engrenagem fazem com que bandas laterais influenciem na minha frequência GMF, tá? Que é aquela do par engrenado, tá bom? Então, o que eu vou querer aqui nesse terceiro item aqui é obter os espectros de sinais de saída com e sem defeito, tá? Então, até agora eu só tinha lá o sinal, agora eu quero o espectro, né, dos dois, tá? Do sinal geral com defeito, sinal geral do meu sistema sem defeito. Também eu vou especificar aí uma faixa de frequência que incluam, respectivamente, a frequência dos eixos de saída e de entrada, que são essas duas aqui, né, 8,35 Hz, 22,5 Hz, tá, respectivamente, e também a frequência GMF, que é de 292,5 Hz. Tá? Então, aqui eu estou montando, né, a parte de espectro, tá? Estou fornecendo os dados necessários. Como a falha está na coroa e não no pinhão, espera-se que as bandas laterais apareçam em F-sideband gear, tá? Ou seja, essas bandas laterais, né, esses harmônicos, apareçam aí do lado da minha coroa e não do pinhão, porque justamente a coroa que está com um dente defeituoso. Então aqui eu desenvolvi toda a parte, forneci os parâmetros para montar o meu espectro, tá? Então aqui ele está mostrando os picos, né, da frequência da coroa, do pinhão e do par engrenado, do GMF, tá? Então tá os picos aqui, vamos descer mais um pouquinho, legal? O sinal sem falhas está numa cor aí, né, aqui na legenda em vermelho, o laranja, tá? Então notem aqui. E o sinal em azul já é o sinal com falhas, tá bom? Então notem, né, que com o espectro eu consigo já visualizar melhor aí a ocorrência das falhas do meu sistema, né, ao invés de utilizar lá só verificar os sinais no domínio aí do tempo. Legal? Então, no entanto, a presença de ruído no sinal faz com que os picos da banda lateral em F-sideband gear seja indistinguível. Então, aqui eu tenho outros harmônicos também, tá, que estão aí em torno da frequência, estão sendo gerados, né, justamente por essa falha da coroa. Então, nesse exemplo aqui, tá, pelo espectro, eu não consigo mostrá-los. Então, além desse sinal de falhas, né, com defeito, eu também tenho esses harmônicos. Então, eu vou ter que partir para um outro modo de visualização, ou seja, como esses harmônicos que vêm lá da minha coroa com defeito, eles ficam no entorno, né, eles ficam próximos, vamos dizer assim, da frequência de GMF, vou aplicar aí um zoom, tá, no meu espectro, e trabalhar com a função Mesh Grid para evidenciar as bandas laterais da coroa e do pinhão em, respectivamente, F-sideband gear e F-sideband pinion, tá, do pinhão. Então, coloquei de novo todos os meus dados aqui para montar aí, para plotar minha figura, tá? Então, eu dei um zoom aqui só na próxima frequência, tá, de GMF, que ela está aqui, ó, em torno de 292 Hz, kHz, desculpem. Então, aqui nesse gráfico nós temos o sinal em azul, que já é a parte do sistema que representa o meu sistema com defeito, o sinal com falhas, né, da coroa, que é o laranja, os harmônicos aí gerados, né, justamente pela quebra de um dente da coroa, que são esses tracejados aqui em vermelho, laranja, e os harmônicos do pinhão, tá, que são os pretos aqui, tá bom? Então eu dei aí, vamos dizer assim, né, eu aproximei mais a minha visualização aí no meu espectro de potência, e aí eu
o que ainda está meio confuso aqui minha visualização, tá? Não está claro se os picos alinham com as bandas laterais da coroa F-Side Bending Gear. Então notem, né? Eu comecei desde lá do eu plotando o gráfico de sinal, tá? Então eu queria visualizar melhor aí aonde que estava o meu defeito. Então é um trabalho assim que eu tô, vamos dizer assim, peneirando, né? Então eu coloquei depois no espectro de frequência, consegui localizar, né, ver aí o sinal gerado pelo impacto lá do defeito do dente. Aí eu queria também ver os harmônicos gerados também por esse defeito. Então dei um zoom no espectro, não consegui vê-lo ainda de forma satisfatória. Então eu vou fazer mais um processo aqui, né? Ou seja, eu vou aplicar a função TSA, que ela se refere aí à média temporal síncrona. Então eu vou aplicar essa função no meu sinal de vibração geral, né, que é o sinal lá de saída, o total. Então, observe que é difícil separar os picos nas bandas laterais da coroa, que é aquela que está com defeito, F-side band gear e do pinhão, F-side band pinion, tá? Então, a sessão anterior demonstrou a dificuldade em separar picos e determinar se o pinhão ou a coroa são afetados por falhas. Então, aqui não está claro ainda para mim, então por isso que eu vou agora fazer essa média temporal. Então, sendo assim, podemos utilizar a média temporal síncrona, que vai calcular a média do ruído de todas as formas de ondas não associadas às frequências do eixo específico, ou seja, não associadas, tudo que aparece no entorno do eixo, todos os harmônicos e frequências que aparecem em torno do meu eixo da coroa, né, que é o eixo que tem a coroa com defeito, tornando o processo de detecção de falhas mais fácil de se visualizar. Então, utilizaremos a função TSA, é uma função aí da Signal Processing Toolbox, para gerar formas de ondas temporais síncronas para o peão e a coroa. Primeiro eu vou colocar aí pulsos temporais síncronos para os dois, tá? E calcular a média temporal com 10 rotações para cada um, tá? Então, está aqui a parte de desenvolvimento. E agora eu vou visualizar os sinais, né, depois que eu calculo essa média temporal síncrona. Tá? Então, o impacto é mais fácil de se ver no sinal médio temporal síncrono para a coroa do que para o peão. É lógico, né, pessoal? Porque é justamente a coroa que está com defeito. Né? Então, o local do impacto indicado no gráfico com o marcador tem uma amplitude maior do que os picos da GMF próximos. Então, vamos analisar aqui, pessoal. Depois, quando eu aplico, né, a função TSA e mando plotar, então ele me apresenta isso aqui, tá bom? Então, o que está aqui em amarelo já é o sinal médio síncrone relacionado ao peão e aqui relacionado à coroa. Tá? Então, notem que é mais visível, né? Eu consigo ter uma melhor visualização justamente desse sinal referente à coroa, que é o que está apresentando defeito. Tá? E o marcador que nós vimos ali embaixo, ele indica, né, que o pico desse sinal aí da coroa, né, da coroa com defeito, está maior aí do que os picos próximos da minha frequência de par engrenado. Então, uma vez que eu conseguir determinar isso, eu já consigo verificar, tá? E afirmar que é a coroa que realmente está com defeito, não o pinhão, tá bom? Partindo para o próximo item aqui, agora nós iremos verificar, tá, os espectros desses sinais médios síncronos. Então, eu obtenho o espectro de potência do sinal médio temporal síncrono da coroa. Tá? Então, aqui eu desenvolvi toda a parte de algoritmo. Eu quero que a frequência compreenda uma faixa aí de 15 bandas laterais, partindo aí, vamos dizer assim, da coroa, e que ela envolva, né, ambos os lados da minha frequência, né, vamos dizer assim, que é uma das principais do meu sistema de caixa de engrenagem, que é a frequência do par engrenado, que é de 292,5 Hz.
e vou observar os picos em F-sideband gear. Então vamos lá. Então, tudo isso que eu disse aqui em cima, eu apliquei nesse algoritmo e gerei o espectro referente ao sinal médio síncrono da coroa com defeito. Tá? Então aqui tem o espectro, tracejado aqui eu tenho a frequência de GMF e os harmônicos laterais gerados, né? Esses pontilhados que foram gerados pelo defeito, tá? Então sempre eles ficam em torno aí, né? Em ambos os lados eles envolvem, vamos dizer assim, a minha frequência de GMF. E aqui a gente começa a notar os picos, né? Desses harmônicos, perfeito? Visualize o espectro de potência do sinal médio temporal síncrono e do pinhão, né? Então nós vimos da coroa, agora faremos aí veremos o do pinhão, com a mesma faixa de frequência que eu coloquei aí no exemplo acima, porém desta vez aí plotando as localizações da frequência, né, dos harmônicos aí do pinhão. Então, meu algoritmo aqui desenvolvido. E aqui está o sinal médio síncrono do pinhão, o espectro, né, na verdade, do sinal médio síncrono do pinhão. Então, aqui eu tenho o espectro, tracejado aqui eu tenho a minha frequência, né, GMF, e os harmônicos. Então, notem aqui que os picos, né, estão em uma decrescente, tá, do meu espectro. Onde que ele quer dizer, então? Que realmente o defeito, tá, é na minha coroa, não num pinhão, porque aqui os picos são, os sinais aqui estão na decrescente, né, os valores, e aqui estão nos picos, tá vendo? Os sinais tracejados, né, referente aos harmônicos. As considerações finais aqui desta sessão, sabendo que o espectro de potência do sinal original contém formas de onda dos dois eixos, foi aquele primeiro sinal que geramos lá em cima, né? O sinal de saída geral total é formado pelos sinal do eixo de entrada, de saída, com suas respectivas engrenagens, mais a frequência GMF, mais o ruído. É difícil distinguir os harmônicos da banda lateral. Porém, observe os picos elevados nas localizações das bandas laterais F-sideband gear no espectro referente à coroa, tá? Que foi o que nós vimos aqui, né? Observamos os picos, tá vendo que eu disse que estão na decrescente. E também observei aqui a não uniformidade na magnitude das bandas laterais, que são um indicador de falhas na coroa, tá? Então aqui não está uniforme, é a magnitude do meu sinal. Concluindo, então vimos que calculando a média das formas de ondas que não são relevantes, ou seja, aquela parte de harmônicos geradas aí pelo dente da coroa quebrada, como as bandas laterais nesse exemplo, a função TSA ajuda a identificar componentes defeituosos observando os harmônicos da banda lateral. Esta funcionalidade particularmente é muito útil quando se deseja extrair um sinal de vibração correspondente a um único eixo, no caso aqui, né, qual que era o interesse nosso? Né, o sinal de vibração da coroa, composta por vários componentes, composta, tá, por esses harmônicos aqui. Tá bom? Então finalmente conseguimos ver aí, né, os harmônicos, tá, que estão causando aí um distúrbio aí no sinal geral, né, no sinal geral do meu sistema. Então agora eu vou adicionar uma falha no peão. Então primeiro adicionamos na coroa, agora uma no peão e ver, tá, como se comporta aí o sinal de saída, né, o sinal total. Então falhas de engrenagens como excentricidade ou desalinhamento causam bandas laterais de altas amplitudes, como os vimos nos espectros acima, que são agrupadas em torno da frequência do par engrenado como múltiplos inteiros. Tá? Então agora eu estou colocando um defeito aqui no pinhão,
tá? Referente à excentricidade. Simularemos uma falha no peão introduzindo 3 componentes de banda lateral com amplitude decrescente em ambos os lados, né, da frequência de MF, ou seja, mesma coisa que fizemos para a coroa, né? Esses harmônicos eles têm a tendência de ficar no entorno, tá, da frequência de MF. Então, está aqui toda a parte de algoritmo. Depois eu coloquei aqui, né? Adicione os sinais das bandas laterais ao sinal de vibração geral, né? Ou seja, o Fá, o primeiro que nós verificamos no item acima, né? Ou seja, o V-fault noise, ou seja, aquele sinal que já havia falha da coroa. Estou colocando agora aqui o sinal gerado pelo pinhão aí com defeito. Então, vão ter 2 defeitos agora, 2 sinais representando defeitos no sinal total, que será esse aqui, e vou plotar o gráfico. E esse gráfico mostra que a caixa de engrenagem afetada por esta falha agora está no pinhão. Então, vamos verificar aqui, ó. Tá, então, é o sinal agora de vibração geral final. Tá? Então, aqui o que está compondo esse sinal, né? É o sinal vindo do eixo, dos 2 eixos de entrada e de saída, com as respectivas engrenagens. Um tem a coroa e o outro tem o pinhão. A frequência de MF, o sinal lá do impacto da coroa com dente com defeito e também o sinal do pinhão com defeito. Tá? Então, agora é o sinal total aí, final, né? O geral que nós temos é esse aqui, tá bom? Eu fiz a adição aqui. Mesma coisa, né? Para eu ver assim o sinal das vibrações aqui referente ao defeito, eu vou aplicar novamente aqui, tá? Como fizemos no exemplo anterior, o sinal médio temporal síncrono, né? Para ele calcular as médias. Então está aqui, tá? Apliquei novamente para a coroa e para o pinhão, né? Fiz o cálculo novamente. E montei aí toda a parte gráfica, né? O caso aí utilizando a função subplot. Então, visualize o espectro de potência e note que as 3 bandas laterais no sinal médio TSA referente ao peão são mais evidentes, indicando falhas. Então, vamos verificar. Então, está aqui, né? Então, notem que eles estão todos no pico, são mais evidentes. Então, agora eu consigo determinar com esses harmônicos aqui, tá, nos picos, que agora tem sim defeito no pinhão, só para comparação, né? O pinhão sem falha, olha só como que era o sinal, tá? O mesmo sinal TSA. Notem aqui os harmônicos, né? Tudo na decrescente. Agora não, agora eles estão aí coincidindo com um pico, né? Do meu espectro. Voltando aqui, no entanto, o espectro do sinal TSA referente à coroa permanece alterado. Sim, né? O que nós fizemos? Colocamos um defeito na coroa, tá? E depois eu adicionei, né? Só um defeito no pinhão, tá? Então a coroa ainda continua com defeito, então por isso que este sinal, né, vai ser igual a esse aqui. Vou voltar aqui um pouquinho a este aqui, tá bom? Ainda eu deixei lá, mantive o defeito na coroa, eu só coloquei o defeito no pinhão. Então, concluindo aqui essa sessão, a função TSA ajuda a extrair as contribuições da coroa e do pinhão para o sinal de vibração geral. Foi o que vimos aqui. Isso, por sua vez, ajuda a identificar os componentes específicos que são afetados por falhas. Tá? Então, a partir do momento, né, que eu tinha um sinal do meu sistema, eu sei que ele tem defeito, porém, no sinal eu não consigo verificá-lo, o que eu faço? Eu emprego a função TSA, né? Eu transformo os sinais calculo a média temporal síncrona dos sinais que compõem o meu sistema, tá? E visualizo, tá, as bandas laterais, os meus harmônicos, e aí sim eu determino, né? Como eles estão todos nos picos
coincidindo com os picos do espectro, eu sei que o defeito está nos dois agora, tanto do pinhão quanto da coroa. Legal? E por fim aqui do nossa demo, não podia deixar também de esquecer, né, de colocar um defeito. A nossa caixa de engrenagem está totalmente comprometida, hein? Vai ter que fazer uma manutenção aqui boa aqui, hein? Um defeito agora no rolamento, né? Vamos ver como o sistema se comporta. Então vamos lá. Falhas de rolamentos podem ocorrer nos componentes, né, que são chamados de pista externa, que é esse aqui do rolamento, pista interna, que é esse aqui, tá? Foi aqui que colocamos um defeito, tá? Tem uma trinca aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver na minha ilustração. Gaiola e os elementos rolantes, que são esses componentes aqui. Então, todos eles formam o meu rolamento. Suponha que as engrenagens da caixa estejam em condições de uso e que um dos rolamentos que sustenta o eixo do peão seja afetado por um defeito, uma trinca localizado na pista interna. Como eu disse, tá? Então, tem uma trinca aqui na pista interna e eu estou desprezando os efeitos da carga radial na análise porque eles são desprezíveis. Tá? Então, falando um pouquinho dos parâmetros do rolamento, ele tem um diâmetro de 12 centímetros, ele possui 8 rolamentos rolantes, que são esses componentes aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ok? 4, 5, 6, 7, 8. Cada elemento rolante desses 8, né, o total de 8, tem 2 centímetros de diâmetro, e o ângulo de contato desses elementos rolantes com o meu rolamento, estou chamando de ângulo aqui, é de 15 graus, tá bom? Então, tudo isso que eu falei, eu coloquei aqui em forma de dados, de algoritmos. É comum colocar o acelerômetro em uma caixa de rolamento enquanto analisa a vibração do mesmo, tá? Foi o que nós fizemos aqui, o acelerômetro no eixo, no mancal do eixo A1, para verificar essa parte aí de vibração no rolamento. Então, quando é que ocorrem os impactos agora, né? Toda vez que o elemento rolante passa pela trinca. Então, os impactos ocorrem sempre que o elemento rolante passa pela trinca, como eu disse, e essa frequência, né, conforme ela passa na trinca, eu chamo de BPFI, tá? Ball Pass Frequency Inner, tá? Que pode ser calculada por esta fórmula aqui. Então, todos os parâmetros referente à fórmula nós já temos, foi aí que eu calculei a minha BPFI, tá bom? Parâmetros esses, né, que eram esses daqui, tá bom? Então, toda vez que eu tenho impacto, né, do elemento rolante passando na trinca, né, eu vou ter uma frequência e ela será chamada de BPFI. Agora vamos para o segundo passo, que é modelar a cada impacto uma senoide de 3 kHz. Depois eu coloquei mais dados aqui, ou seja, que esse defeito causa uma série de impactos no rolamento com duração de 5 milissegundos, né? Então aquele sinal vai durar 5 milissegundos, aquela vibração. E aí eu estou colocando aqui uma faixa aí de frequência que vai até cerca de 100 kHz, né? Para pegar todo aí o meu espectro. Então, fiz toda a parte de algoritmo. Também, né, o que eu determinei aqui no meu sistema, né, que o impacto periódico está mais perto do rolamento, né, ou seja, aquele sinal, lógico, está mais perto do rolamento, porque é nele que está o defeito. Então, por isso que eu estou ajustando a amplitude de forma que seja mais elevada do que a do sinal de vibração registrado lá na caixa de engrenagem por A2, né, ou seja, vamos enviar aqui, vamos voltar no exemplo inicial, tá? Então, o impacto agora, a minha frequência vai ser maior aqui no A1 do que no A2, justamente pelo defeito na trinca do meu rolamento. Foi isso que eu quis dizer nesta parte. Então, voltando aqui, implementei todas as minhas informações no algoritmo e visualizei
o meu sinal de impacto. Tá? Então, é esse aqui, né, o sinal de impacto referente à trinca na parte interna do meu rolamento. Então, mais um sinal aí que eu adiciono no sinal total do meu sistema. Tá? Então, adicione a falha no do rolamento ao sinal de vibração da caixa da engrenagem sem falha. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Tá? Então, primeiro eu peguei o sinal de uma caixa de engrenagem sem falha, coloquei um ruído gaussiano branco e depois eu adicionei, tá, nessa mesma caixa de engrenagem a falha referente ao rolamento. Legal? Não considerei aqui até agora, né, o pinhão e a coroa como defeituosos, tá? Eu apenas quero ver como esse sinal do rolamento com defeito vai influir no sinal total do meu sistema. Montei aí, né, os espectros dos sinais através desses algoritmos. Visualize o espectro em frequências mais baixas e mostre os primeiros 10 harmônicos da frequência de BPFI, que é aquela frequência quando eu tenho um defeito na pista interna do rolamento. Então tá aqui, tá, pessoal? O espectro, né, eu gerei o sinal, depois o meu espectro. Notem que eu tenho aqui, né, um em azul é o sinal do meu sistema sem falhas. Em laranja é o sinal do sistema com falhas, vindas aí do rolamento, e os harmônicos gerados pela pista interna, tá bom? Então é isso aí que o meu espectro está fornecendo para mim, as informações. Na extremidade inferior do espectro, as frequências do eixo EGMF obscurecem outras características, ou seja, quais características, né, que eu não consigo ver aqui no espectro, né, que não está bem visível para mim que eu estou analisando o gráfico. O espectro do rolamento sem falhas e o espectro do rolamento com falhas são indistinguíveis, destacando a necessidade de uma abordagem que possa isolar as falhas do rolamento. Então, o que eu quis dizer, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho só o sinal total e os harmônicos, mas eu não consigo visualizar, tá? As formas de onda aqui estão encobrindo a falha, o sinal de falha que eu queria ver do rolamento, né? Aqui está só o geral, tá? O somatório já, o resultado do somatório. Então, eu vou ter que adotar novas aí técnicas, né? Vamos dizer assim, expandir esse meu sinal aqui para ver, né? Só o sinal do rolamento com defeito, só o espectro dele. Então, vamos lá. Então, os impactos do rolamento não são sincronizados com o número inteiro de rotações do eixo, né? Coisa que era, né, como eu havia dito, lá na coroa e no pinhão, os impactos eles eram múltiplos inteiros, tá? A frequência, né? Então, aqui não. Justamente acho que por ser aí um rolamento, também pelas propriedades que são diferentes, as características são outros parâmetros aqui. Então, como eu não tenho esse múltiplo aí de números inteiros, eu não consigo utilizar a função TSA, tá? Ela não vai ser útil, porque ela calcula a média dos impactos, tá? E aqui eles não ocorrem no mesmo local em todos os segmentos médios, né? Em todas as rotações, tá? Então, não vou ter esses números inteiros. Então, eu descarto a técnica de TSA para analisar essa vibração. Então, o que eu emprego aqui? O espectro do envelope de vibração. Tá? Então, é representado por essa função aqui. Tá? Então, vai realizar a demodulação de amplitude e é útil para extrair informações referente ao impactos de alta frequência. Não é essa informação que eu quero extrair, né, pessoal? Eu quero ver o espectro aqui do rolamento com defeito e não do sistema todo geral, né, nesse gráfico aqui em cima. Então, por isso que eu vou usar essa função aí para extrair esse sinal. Então, calcule e plote os sinais de vibração, envelope e seus espectros. Tá? Então, tá aqui eles, perfeito? Deixa eu descer um pouquinho mais a tela aqui para ficar melhor a leitura.
Compare os espectros de envelope dos sinais de rolamento com e sem falhas, né? Que são esses dois aqui, tá? Estou fazendo aí um comparativo, né? Vamos voltar aqui. Visualize o espectro em frequências mais baixas e mostre os dois primeiros harmônicos da frequência lá da pista interna do rolamento. Tá? Então aqui a gente consegue fazer todas essas análises, né? Os harmônicos em pontos tracejados, o sinal do meu sistema em perfeitas condições em azul e o sinal do sistema já com defeito em laranja. Observe que os picos de BPFI não são elevados no espectro de envelope. Estão vendo eles aqui, né? Porque o sinal está com ruídos, né, que não deixa eu verificar esses harmônicos. Então, lembre-se de que realizar a função de média, fugiu o nome, de TSA, para calcular a média do ruído, não é útil para análise de falha do rolamento, porque ela também faz a média dos sinais de impacto. Tá? Então, a média temporal síncrona eu não consigo utilizar justamente por isso, né, por esse motivo. Então, eu vou aplicar agora, né, como eu vou visualizar aí os harmônicos, né, eu vou aplicar o filtro que essa função aí de envelope, espectro de envelope oferece. Tá? Então, vou aplicar um filtro passa-banda de ordem 200, com esses parâmetros aqui de 3.125 kHz e largura de banda de 4.67 kHz. Tá? Então, coloquei tudo aqui no meu algoritmo, as informações, e plotei aqui, né, visualizei o meu espectro agora com o filtro, aplicando o filtro passa-banda. Então, o espectro de envelope traz efetivamente o conteúdo da banda passante para a banda base e, portanto, mostra a presença de picos elevados nos harmônicos de BPFI abaixo de 1 kHz. Isso ajuda a concluir que a pista interna do rolamento está danificada. Então, agora eu consigo visualizar, né, os picos do rolamento com defeito referente à pista, né, a frequência lá da pista interna do rolamento. Então, logo, tá, eu determino, eu descubro que a falha está realmente na pista, no componente pista interna do meu rolamento. Neste caso, o espectro de frequência do rolamento com defeito mostra claramente os harmônicos dBPFI modulados pela frequência de impacto. Né? Então, foi o que eu disse aqui, né? Um pouco antes. Visualize esse fenômeno no espectro próximo à frequência de impactos de 3 kHz. Então, agora eu vou pegar o espectro da... Vou descer um pouquinho aqui. De vibração do rolamento, né, do sinal de vibração. Agora sim eu consigo visualizar aí, tá, os picos dos sinais referente ao defeito no rolamento, né, coisa que eu não conseguia ver, por exemplo, neste gráfico aqui. Tá bom? Então foi isso que eu fiz, né? Então, gerei o sinal do meu sistema com defeito no rolamento. Não consegui visualizar os harmônicos. Então, o que eu fiz? Empreguei a função que determina lá o espectro, né, de vibração de envelope. Mesmo assim, ainda eu precisava ver o sinal, né, esses harmônicos, tá, de uma forma mais clara. Então, o que eu fiz? Apliquei um filtro passa-banda até chegar na visualização desses harmônicos e voltar aí, né, como eu posso dizer, eu coloquei de novo um plot referente agora aos rolamentos, ao rolamento com defeito. Né? Eu consegui agora implementar tudo em um só plot, destacando, né,
os picos aí que representam o defeito. Então, terminando aqui nossa demo, como conclusão, eu queria citar, né, que este exemplo usou média temporal síncrona, representada aí pela função TSA, para separar os sinais de vibração associados a um peão e a uma coroa. Foi o que nós fizemos lá em cima, né, nos primeiros tópicos. Além disso, a TSA também atenuou o ruído aleatório. Em caso de velocidade de rotação e carga, a técnica de order tracking pode ser utilizada como precursor de TSA para reaver o sinal em termos de ângulo de rotação do eixo. Não foi o nosso caso, por quê? Porque eu disse que a velocidade aqui era fixa, tá bom? A média temporal síncrona também é utilizada em condições experimentais para atenuar os efeitos de pequenas mudanças na velocidade do eixo. E por fim, a análise de frequência de banda larga pode ser usada como ponto de partida na análise de falhas de rolamentos, que foi o nosso último exemplo mostrado aqui. No entanto, sua utilidade é limitada quando os espectros na proximidade da frequência de impacto de rolamento contêm contribuições de outros componentes, como harmônicos mais elevados do que a frequência da coroa em uma caixa de engrenagem. Então é aí que surge, né, a análise de sinais de vibração envelope, para ser útil nessas circunstâncias, desculpem, foi o que empregamos aqui no último exemplo, através dessa função, né, Envis Spectrum, que pode ser utilizada para extrair sinais de vibração envelope e espectros de rolamentos defeituosos, como indicador de desgaste e de danos dos rolamentos. Tá? Então, notem que eu fiz utilizei várias funções, vários tratamentos dos sinais até chegar no componente defeituoso. Né? Eu sempre peguei partido do sinal geral total, fui fazendo as técnicas, como por exemplo o TSA, essa parte aí da função envelope, o filtro também que eu utilizei passa-banda, até isolar aí o sinal defeituoso, né, e ver a qual componente ele se referia. Então é assim que eu descobri a falha no meu sistema. Então tem aí as referências, né, dos materiais que eu utilizei, que foram utilizados aqui na apresentação. Então, finalizando, essa foi a demo que eu queria mostrar para vocês, tá? Espero que tenha contribuído, né? Na aplicação da ferramenta de processamento de sinais do MATLAB. E por fim, até porque já estourou o nosso tempo, 2 user stories, tá? De forma rápida, quem tiver mais interesse, tá neste link aqui. O primeiro é muito interessante, que ele converte sinais cerebrais em palavras, né? Utilizando técnicas de wavelet e deep learning. Tá? Isso daqui foi feito para ser utilizado por pessoas que têm essa doença aqui, esses pacientes, tá? ALS, se eu não me engano, é esclerose lateral. As pessoas perdem os movimentos, perdem a fala, né? Não consegue mais andar, não consegue mais se comunicar. Porém, ela tem ainda total consciência do que está correndo em torno dela, né? Ela tem pensamentos, ela tem os sentidos, então foi legal o que eles utilizaram o MATLAB para captar esses sinais, né, de falas, o que ela pensa, e aí converter aí via interface em sinais de áudio, né, e assim é como se ela estivesse falando, tá? Então é algo muito interessante, né, do que pode se aplicar aí com o MATLAB Simulink, né, para ajudar pessoas com pacientes que tenham esta doença. E o segundo aqui, User Story, referente a Ford, né, que toda a parte aí que ela está empregando isso nos carros de modo mundial, né, ela está desenvolvendo aplicativos para definir as métricas, né, da qualidade de som de seus carros, né, tanto interno quanto externo. Então, mesma coisa, elas utilizaram o MATLAB, criaram aqui como se fosse uma forma de aplicativo para estar medindo essas métricas, né? E aí
aumentar aí a qualidade, né, de som do carro. Quando eu falo som, tá, pessoal? É o som do motor, né, o som da cabine interna, pelo que está aqui também no link, até a parte, né, de transmissão, né, do que chega para o usuário em sua cabine. Então aqui também é um user story aí muito legal depois de vocês estarem vendo, tá? Tem aqui o link. Os nossos canais de acesso que vocês já conhecem, né, no YouTube, LinkedIn, Facebook. E por fim aí um espaço para dúvidas e perguntas. Tem bastante usuário aqui perguntando, né?